Olá, boa noite, como vão? Estou aqui para mais uma live, né? Em que a gente vai falar hoje sobre o caso do menino Henry e mais um outro caso que é de uma mãe que injetava água sanitária e sabão líquido, né? Na filha, né? Desde que ela tinha aí 1 mês de idade. Então a gente vai comentar. E antes de começar, eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? Eu sou Deise Barros, eu sou terapeuta do trauma, tá? Então eu facilito constelação da identidade, constelações sistêmica e organizacional, né? Que está dentro aí das constelações sistêmicas. Então, além disso, eu sou advogada e eu faço aí... apresento, né, as oficinas de parentalidade e divórcio, que é um programa do Tribunal de Justiça, né, justamente para acolher aí as famílias que estão passando por uma situação de divórcio em que tem filhos menores, para que consiga-se aí um amparo, né, para essas famílias, porque no momento do divórcio as pessoas ficam muito perdidas, né, tanto os pais quanto as crianças, né. Eu estou falando desse meu trabalho porque eu acho importante dizer para as pessoas que existe esse tipo de amparo aí, né, pelo Tribunal de Justiça. Então, voltando aqui para o nosso assunto, eu vou falar hoje sobre o caso do menino R, né, uma criança de 4 anos de idade que supostamente foi morta aí pelo padrasto, né, Dr. Jairinho, que é vereador, né, do Rio de Janeiro. Então, hoje o Dr. Jairinho está preso, né? Ele e a mãe dessa criança estão presos. Então, eu vim aqui falar para vocês sobre isso e sobre o caso dessa mãe e deixando claro, né, desde o início aqui, que o meu objetivo é utilizar esses casos como exemplo, né? Simplesmente para mostrar para vocês como o trauma pode afetar as pessoas, né? Para dar para vocês aí como exemplo, né? Justamente essa questão dos traumas que nós carregamos no decorrer da vida e como eles afetam a nossa vida, né? Então, eu não conheço o padrasto, né? O Dr. Jairinho, eu não conheço a mãe da criança, acho que é Monique. Boa noite, quem está chegando agora. Não conheço essas pessoas, não conheço a criança, não conheço ninguém. Então, simplesmente aqui o comentário é para que fique mais didático, né? O meu trabalho aí na terapia do trauma, né? Então, para vocês perceberem, começo dizendo justamente que pessoas que chegam a cometer crimes, né? Elas têm certamente uma cisão, né, da psique. Tem uma cisão severa, né? São traumatizados de forma severa pessoas que fazem isso, que cometem esse tipo de crime, né? Como que aconteceu aí com essa criança. Então, resumindo aqui o caso, para pessoas que não saibam, né, o que aconteceu, no Rio de Janeiro, uma criança de 4 anos de idade vive com a mãe e com o padrasto, né, que é o Dr. Jairinho, esse vereador. E agora acho que foi no dia 8 de março, essa criança foi morta, né? E chegou ao hospital já morta e foi constatado ali que houve dilacerou o fígado, né, dessa criança. Então o sofrimento dessa criança foi muito grande pelo que ela passou e as pessoas falam, né, a imprensa está dizendo que essa mãe consentiu, né, toda essa violência contra esta criança. E aí a gente se pergunta, né, o que leva uma mãe, o que acontece, né, com uma mãe que permite aí que alguém judie, que alguém maltrate, que alguém chega ao ponto em que chegou ele ali de matar essa criança, né? É algo assim assustador, né? Todos se chocam, as pessoas se chocam, nós nos chocamos com tudo isso, porque é uma criança muito pequena, né? Uma criança de só 4 anos de idade, né? Ela é uma criança que requer cuidados, ela depende, né, quase que 100% de proteção, né, de tudo de uma mãe. Se você soltar uma criança pequena dessas numa selva, provavelmente ela não vai sobreviver. Então, ela necessita dos cuidados, né,
dos seus cuidadores, seja a mãe, o pai, os avós, algum outro ser humano, né, adulto, precisa cuidar dessa criança para que ela não chegue a padecer. E nesse caso, essa criança foi morta, pelo que consta aí, com socos, pancadas, ficou assim, bem machucada, né? E a gente pode imaginar o que acontece com uma criança tão pequena, porque nós temos aí os lutadores, né? E essas pessoas que lutam boxe, lutam uma série fazem uns exercícios, não são exercícios, essas coisas mais fortes, né? De pancadaria, por exemplo, a gente pode imaginar que o fígado ele fica embaixo das costelas. Então, para você chegar, dilacerar um órgão desses, como aconteceu com ele, tem que ser muito forte a pancada, né? E aí a gente fica desesperado de imaginar como uma criança se sentiu, né? No decorrer desses 3 meses, porque, segundo a imprensa, são 3 meses só que eles estão juntos, né? Então, pelo jeito, esse padrasto, ele já tem aí um perfil, né? De uma pessoa agressora, né? Então, o que acontece, que a imprensa vem dizendo, é justamente que ele tinha relacionamentos com mulheres, né, que tinham crianças pequenas, entre 2 e 6 anos. Então, o que a gente pode imaginar? Que quando essas crianças ficam um pouco mais velhinhas, né, chegam aí aos seus 6 anos de idade, essa pessoa não se interessa mais, né, por essa mãe com essa criança, porque ela ali meio que perde a graça, vamos dizer, né? Perde a graça porque uma criança pequena de 4 anos, ela é muito vulnerável, né? Então, a pessoa que pratica esse tipo de agressão, ele se sente com certeza aí por um distúrbio psíquico, né? Alguma doença mental, a gente pode imaginar que exista, porque é algo muito grave tudo que aconteceu. Então, provavelmente a gente imagina que pela vulnerabilidade de uma criança tão pequena, essa pessoa com os distúrbios dela, que são tão graves, ela consegue se sentir superior, né, se sentir empoderada, e ali ela sente um certo prazer, né, de machucar e de judiar dessa criança, porque ela está ali se sentindo muito melhor, como se fosse um momento de prazer, porque a pessoa se sente Deus, né? Ela vai determinar o momento em que a outra vai morrer, ela vai determinar a dor que ela vai impor àquela pessoa, porque aquela pessoa é vulnerável. Isso acontece muito com os assassinatos, né? Com os assassinos em série, pessoas que costumam praticar rituais, né? Elas escolhem ali as suas vítimas justamente pela vulnerabilidade, né? São assassinos que procuram mulheres e matam, colocam elas de forma a subjugá-las, né? E também com crianças, como é esse caso dessa criança, desse menino Henry, né? Então ali provavelmente, segundo a imprensa, teve ali sessões de tortura, né? Então dizem que era 1h30 de tortura, né? Então é muito tempo para uma criança ficar sendo agredida, né, por um adulto durante tanto tempo. Então a gente não consegue saber o que aconteceu ali verdadeiramente, né? Como levou tanto tempo para chegar ao ponto em que chegou, porque se dizem que havia ali momentos de tortura, né, tempos de 1h30 de tortura, como essa criança resistiu, né, todo esse tempo, e como essa mãe encarou, enfrentou tudo isso. Então, assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, só estou, como eu já disse, para usar esse caso e o outro, né, dessa mãe que injetava água sanitária aí no bebê, como uma forma didática, né, de explicar a que ponto se chega o ser humano, a que ponto eu digo nós, porque nós somos humanos, né, e muitas vezes a gente cria um filho, né? Eu tenho uma filha, então muitas vezes nós somos traumatizados e nós traumatizamos os nossos filhos, né? De agressores, de perpetradores. Nós vamos levar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que estão próximas de nós. Então é para que a gente consiga se autoavaliar, para a gente conseguir olhar para nós. E também quando a gente vai ter filhos, muitas vezes a gente acha que é simples, é fácil, mas não é. Isso é muito complicado, porque são vidas que a gente coloca aqui e essas pessoas sofrem. A gente também sofre porque a gente não sabe muitas vezes como fazer para tirar essas pessoas dessa situação de sofrimento, que são pessoas que a gente gosta, mas a gente não sabe como ajudar, né? Eu tive minha filha muito cedo e foi muito difícil para mim, né? Hoje eu tenho uma idade mais avançada, tenho mais experiência, então hoje eu consigo ver
o que eu fiz lá atrás, né? Claro que eu não cheguei a maltratar minha filha, né? Lógico, como foi nesse caso aí do menino R. Porém, ressalto que quando a gente é muito novo e tem filhos, a gente não tem essa noção clara, né, do que é que pode, do que é que não pode, como se fazer para que a pessoa não fique traumatizada. Normalmente os filhos, eles herdam os traumas dos pais, tá? Eles adotam os traumas dos pais. Infelizmente, isso é uma realidade. Segundo aí a teoria IOPT, que é desenvolvida pelo psicólogo Franz Ruppert, a gente chega a esse ponto de traumatizar os nossos filhos, de traumatizar as outras pessoas, e a gente muitas vezes nem sabe disso. Então é importante, para mim é importante usar esses casos como exemplo para que a gente não chegue a praticar muitas coisas tão graves, né? Tão terríveis como aconteceu aí. Claro que nós não vamos chegar a tal ponto, mas que a gente fique aí bem atentos, né, a nós e as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente consiga de algum modo ajudá-las, né? Então, como eu vinha dizendo, né, sobre esse caso do menino R, uma criança pequenininha de 4 aninhos, foi morta, né, e depois não tem mais o que fazer. Fica aí um pesar de toda a sociedade, né? O pai dessa criança declarou aí o sofrimento dele, porque de algum modo a pessoa se sente culpada, gente. Isso é uma realidade, a pessoa se sente culpada, é como se dissesse, por que eu não tomei uma providência antes de chegar a tal ponto, né? Então assim, diz que quando ele, né, já ouvi relatos de que quando ele ia levar a criança para casa, a criança vomitava, né? Então você imagina o estresse, né, o desespero que essa criança se encontrava, de chegar a vomitar, né? E o pai não conseguiu entender o porquê a criança estava daquele jeito, né? Então, por isso que ele sente culpa. Não conseguiu entender, não conseguiu ler, né, o que aquela criança tão pequena queria dizer com tudo. E por que o agressor consegue fazer o que faz com essas crianças, né? Porque o agressor, normalmente, pela perversidade deles, eu também dou o exemplo aqui de estupros, né, de abusos dentro de casa, pais que abusam de filhas, tios que abusam de sobrinhas, sobrinhos, e são pessoas, avós, tem muitos casos de avós que abusam das netas, dos netos. O que essas pessoas fazem, né? Elas normalmente, elas ameaçam essa criança, né? De machucar a mãe, né? De fazer mal para a mãe ou para o pai, para aquele cuidador que a criança mais ama, né? Então, é muito complicado tudo isso, porque isso existe dentro de casa. Então, nesse caso do menino, ele diz, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo na TV, ele diz para a criança que a criança atrapalha a vida da mãe, né? Então, o que isso significa? A criança atrapalha a vida da mãe, então ela se sente um incômodo, né? Ela se sente mal ali, rejeitada. Por que ela atrapalha a vida da mãe? Então, se eu atrapalho a vida da minha mãe, isso no mundo infantil dele, eu não vou contar para ela o que está acontecendo, porque se eu já sou alguém que atrapalha, imagine se eu contar. Se eu contar para minha mãe, eu vou ser mais um problema na vida dela, né? Então eu não vou contar, eu vou ficar quieto, né? Foi o que provavelmente pensou essa criança tão pequena, para proteger a mãe, porque as crianças, gente, elas têm normalmente essa intenção, né? Eles vivem num mundo, em uma certa ilusão infantil, que é natural das crianças, né? Então o que a criança mais quer? Ela sempre busca a proteção do seu cuidador, da sua mãe normalmente, né? Do seu pai. Então crianças que vivem aí em casas em que tem a violência do pai contra a mãe, né? A criança fica desesperada, porque ela ama o pai, que é o agressor, ama a mãe, que é a agredida, né? Que é a vítima ali, mas ela não sabe como fazer. Então ela tem ali a empatia pelo pai, né? Aquele amor pelo pai, desesperada ela fica porque vê que esse pai agride a mãe e ela de algum modo gostaria de ajudar a mãe. Então é como se ela tomasse aquela dor da mãe para ela, e ela leva a vida com essa dor. Ela leva a vida sentindo esse desespero de querer tirar aquela dor da mãe. Por que ela leva a vida inteira com essa dor? Assim como a gente leva para a vida inteira, para a vida adulta, a dor da rejeição, a dor do abandono. Porque existe ali uma simbiose, né, entre a mãe e o filho.
entre a mãe, entre a criança e o seu cuidador. Existe uma simbiose, então aquilo fica registrado, né, na psique da criança e ela leva para a vida adulta. Esses medos, esse desespero todo vai para a vida adulta. Então, outro dia eu estava até lendo uma reportagem sobre pedofilia, gente. É algo assim impressionante e chocante. Quanto as pessoas são pervertidas, né? Como as pessoas são perversas. Então, assim, no mundo da pedofilia, pessoas que gravam vídeos praticando a pedofilia com bebês de 6 meses a 1 ano de idade, esses vídeos, eles custam até 70 mil reais. Então, eles postam esses vídeos. Claro que depois é retirado, né, do ar. Mas, assim, é muito caro tudo isso. É um valor astronômico. Porque as pessoas que estão envolvidas nesse universo aí, dessas doenças mentais, dessas doenças da psique, elas compram isso. Para elas, aquilo é um prazer imenso. Então, é chocante você ver e saber que existe isso, pessoas que praticam esses crimes, né, contra os bebês. Imagina um bebê, Deus me livre, um bebê de 6 meses de idade, gente, um adulto pratica aí um ato sexual, né, ele mata esse bebê. Então isso é postado, isso é vendido e é caríssimo, né. A gente escuta relatos aí dos delegados falando, a gente que é da área do direito aí, fica sabendo de muitas coisas assim horríveis que talvez não vale nem a pena contar, né? Então, como eu estava dizendo aqui, da questão do menino Henry, né? Hoje esse casal está preso, né? E já houve aí a separação dos advogados, advogado dela, advogado para ele, né? No começo era um só, e com o tempo tudo isso vai se modificando, a gente sabe disso, né? E aí a gente se pergunta sempre, né? O que leva uma mãe a não proteger o seu filho, a sua filha, a sua criança, o seu bebê, né? Certamente são distúrbios mentais, porque é muito difícil, né? E nós temos aí, na nossa sociedade, nós temos o mito de pais perfeitos, né? E a gente nós acreditamos que os pais amem seus filhos, mas isso não é verdade. Não são todos os pais que amam os seus filhos. O porquê? Muitas pessoas começam já na gestação. Muitas pessoas não desejam filhos, né? Então ali, muita gente tem filho porque a sociedade estabeleceu aí que você tem que casar, ter filho, seguir ali umas regrinhas, né? Então, uns ritos, né, determinados pela sociedade. Mas isso não corresponde, muitas vezes, à vontade das pessoas, né? E a gente tem medo de assumir as nossas vontades, né? A gente fica seguindo aí, como boi, né? Seguindo os outros, né? Então, como gado. Então, o que acontece com essas pessoas? Quando elas engravidam, muitas pessoas que não querem filhos, elas engravidam e essa criança não é desejada, essa criança não é planejada, essa criança não é querida. Então, na gestação dessa criança, a mãe, por exemplo, está numa ascensão profissional, a mãe tem outros filhos, a mãe tem alguma doença. Uma série de questões podem levar essa pessoa a não querer esse filho, né? E aí ela dá sequência, né, nessa gestação. Esta criança gestada, já na barriga da mãe, já ali na gestação, ela sente essa rejeição, ela sente esse medo, tá? Então ela já vem para o mundo traumatizada, tá? Porque na gestação a criança já sente a rejeição, tá? Ela já sente aquele abandono do pai, da mãe, essencialmente da mãe, que ela tem ali um vínculo, né? Visceral, né? Da mãe para o filho. Então, quando essa mãe não quer esse filho por alguma razão, que são muitas as razões, né? A gente considera aí que são muitas as razões que levam uma mãe a não querer um filho. Então, a gente tem aí a ilusão de que todas as pessoas que têm filho ou que engravidam, elas são obrigadas a querer. Elas não querem muitas vezes, são muitos os casos. E aí, mesmo assim, ela põe esse filho no mundo, mas essa criança já vem traumatizada. Da gestação, ela já vem traumatizada por algumas razões, né? Como eu já disse aí, que são os traumas da identidade, em que você, na fecundação, na gestação, você já é rejeitado. E você nasce. Muitas vezes essa mãe não quer esse nascimento,
a criança se mistura no momento do nascimento com a mãe, né? Ela já traz ali aquela lembrança daquela rejeição, né? Que ela foi rejeitada ali quando feto. Então ela fica já com essa dor da rejeição, ela se mistura com a mãe, e quando ela se mistura com a mãe, aquelas lembranças que ela teve ali como feto, porque a gente não sabe, mas ali tudo já acontece, né? A mãe, por meio da placenta, do cordão umbilical, ela passa tudo para a criança. Sentimentos bons, sentimentos ruins, medo, tudo a criança sente da mãe. A gente imagina que não, mas sente. Sente, e é comprovado pela ciência, tá? Então, quando você vem para a vida adulta, muitas vezes a gente não sabe por que você tem alguns medos, por que você entra numa obrigatoriedade na vida de agradar a todos, né? Por que você tem medo de dizer não? Por que você tem medo da rejeição? Entra em relações abusivas, né? Vai trabalhar ali e vê o chefe como uma pessoa que você se submete a tantas coisas, a tantas questões, você não consegue entender o porquê que você é assim. Vem aí os traumas da gestação, traumas, né, do nascimento, os traumas da infância que a gente sofre. São muitos, gente. Muitas coisas simples que acontecem no dia a dia. Uma criança está comendo, a criança pequena, e cai ali o pratinho dela e quebra, a criança está com a mãe. A mãe vai até a lavanderia buscar um pano para limpar aquilo que sujou, né? A criança não entende que a mãe saiu e já volta. Ela não consegue compreender. Na cabecinha dela, ela foi abandonada. Então, ali já nasce um medo, já nasce um certo desespero, né? E a gente fica se perguntando muitas vezes, né? Nossa, mas por que eu tenho tanto medo de abandono, tanto medo de rejeição? São tantas as questões, são coisas pequenas, mas que fazem a diferença na nossa vida, né? E aí a gente voltando aqui para o caso do menino Henry, também tem um outro caso aqui muito emblemático, né? Que é de uma mãe que ela, desde que a criança nasceu, ela injetava água sanitária e sabão em pó nessa criança. Sabão líquido, desculpa. Ela injetava água sanitária e sabão líquido, né? Essa criança ia parar volta e meia no hospital, né? E essa mãe é uma mãe turca, né? Então, eu estava lendo essa notícia e resolvi comentar também como uma forma didática, né? Pra gente conseguir aqui, talvez, esclarecer, ou não esclarecer, mas dar como exemplo esses casos, né? De traumas, o que leva a pessoa a não ter sentimentos, a não ter amor, a não ter empatia pelo outro, né? Então, essa mãe injetava na criança, desde bebezinha, desde 1 mês de idade, ela injetava água sanitária, sabão líquido, nos orifícios dessa criança. E aí, essa criança ia para o hospital e voltava para casa, continuava, mesmo no hospital, essa mãe relata que ela continuava ali injetando o sabão líquido e a água sanitária nessa criança, tá? O pai levou essa criança para o hospital algumas vezes, ninguém imaginava o que estava acontecendo. Essa criança sofreu até 1 ano e meio, tá? Até 1 ano e meio, essa mãe continuou fazendo isso, até que essa criança foi internada e o hospital, né, os médicos deixaram ela alguns dias sem a mãe e aí a criança começou a melhorar. Porque ela parou, né? Ela não tinha mais contato com a criança. A criança começou a melhorar e aí foi que já estava havendo uma investigação. E aí essa mãe foi presa e ela declarou, né? Ela declarou, antes de ser presa, ela confessou que ela não conseguia ter afeto, ela não conseguia gostar da filha. E por isso ela fazia isso. Ela arranhava, ela machucava. Imagina se ela injetava água sanitária e sabão líquido, imagina o que ela não podia fazer. Essa criança tinha fratura no crânio, tinha uma série de coisas. Imagina o nível de perversidade dessa criatura, porque ela não tem o sentimento que a gente conhece, né? Que é de amor, de carinho, de cuidado. Essa mãe, essa pessoa não tem isso, ela não conhece isso. É como se fosse um psicopata, né? O psicopata, ele não sabe o que é empatia, ele não sabe o que é se colocar no lugar do outro, ele não imagina o que seja a dor do outro, ele não se importa. Aquela pessoa é um objeto, aquela pessoa ela não é gente para ele, tá? Ele não vê como nós vemos o outro, que a gente não tem coragem
né, de machucar o outro, de fazer algumas coisas. Mas a pessoa que está nesse estado de doença mental, ela não tem essa empatia, ela não tem o que nós temos, né? Essa baliza, né, do que é o sentimento, do que é gostar, cuidar. Ela é totalmente negligente com o outro. Ela não se importa em momento algum com o que aconteça com o outro, né? Então, essa criança da Turquia, né, ficou até 1 ano e meio sofrendo maus tratos, né? E depois, certamente, a mãe está presa até hoje, né? Então, a gente aqui vem falar, né, justamente de pessoas psicopatas, pessoas que têm aí doenças mentais, e como é que elas chegam a esse patamar de crueldade, né? Então, essas pessoas não têm o sentimento, como eu acabei de dizer, né? Elas não têm sentimentos, elas não sabem o que é compaixão, né? E aí, a gente fala aqui que a criança, né, tem até uma frase de Freud que ele fala que a criança é o pai do homem, né? Os anos de vida se iniciam e constituem o vital para o adulto que hoje somos. Então, nós primeiramente somos crianças. Então, hoje somos adultos, mas a gente já foi criança. Então, tudo que a gente passou lá na infância é o que nos faz hoje o adulto que somos, né? Então, tem uma pergunta aqui. Como amenizar esses traumas quando adulto? Tá. O que a gente faz, né, diante dos traumas? Quando adulto que você toma consciência de que é traumatizado, né, eu não digo uma pessoa com nível de perversidade aí como a gente vê os psicopatas ou coisas que o valha, mas, por exemplo, você dá conta de que você é traumatizado, por quê? Você vive em relacionamentos abusivos, você tem ali questões de muitos medos, né? Você não deslancha na vida, você não se desenvolve, você não consegue ir adiante, a sua vida parece travada. Então, assim, você olha e nota que isso não é normal, né? Você vai começar aí um autoconhecimento. E o autoconhecimento, gente, nós temos uma série de terapias alternativas, né? Temos a terapia convencional, temos as terapias alternativas. Uma das terapias alternativas é justamente o encontro consigo mesmo, que é este da constelação da identidade, em que você vai olhar para você, vai perceber os seus traumas, você vai conseguir ali se olhar sempre com foco na sua biografia. O que aconteceu comigo? O porquê que eu sou assim? O porquê que eu sou assado? Você sabe quem você é? Você sabe o que você quer? Ou você fica nesse impasse? Eu não sei o que eu quero, eu não sei quem sou, eu não sei para onde eu quero ir. Se você fica nesse impasse, começa a se olhar de algum outro modo, sabe? Amplia um pouco o seu olhar e procure talvez uma terapia, que é a pergunta aqui, como fazer para amenizar esses traumas? Justamente indo buscar as terapias. A terapia do encontro consigo mesmo, que é a constelação da identidade, ela busca justamente você se conhecer, você se cuidar, você se amar, você ter afeto por você. Então, tudo que você traz lá da sua infância, que talvez seja aí um histórico de abandono, de rejeição, e não necessariamente, gente, esse abandono, essa rejeição seja, repito aqui, físico. Porque o pai foi embora, porque a mãe foi embora, a mãe morreu. Não necessariamente tenha sido dessa forma. Como eu disse inicialmente, na gestação, se nós não somos queridos, desejados, planejados eu nem digo, tá? Mas que você não tenha sido querido, ainda que quando você nasce, seus pais cuidam e te amam. Esse sentimento de rejeição, ele perdura por toda a vida, tá? A não ser que você busque aí meios de tratamento, como a gente está falando aqui, da constelação, do encontro consigo mesmo, que você vai se olhar, tá? Então, existem razões para que as pessoas cheguem a esse nível de psicopatia, de sociopatia. Segundo John Bowlby, que estuda o apego, né, das crianças com seus pais, com sua mãe, essencialmente, ele fala que existe um rompimento de vínculos, o rompimento desses vínculos, né, na infância, eles trazem doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a psicopatia, a sociopatia, tá? Traz depressão, delinquência,
o suicídio. Então, assim, se você na sua infância você teve o rompimento, vou dar um exemplo simples aqui que acontece com todo mundo, tá? Como eu trabalho com as oficinas de parentalidade e divórcio, o que acontece muito é que os pais, muitas vezes esses pais, eles saem de uma relação, entram em outra, e o que acontece? Tem ali uma criança, tá? Então, vamos dar o exemplo. Eu sou adulta aqui, tenho meu casamento, me separo, vou para uma outra relação. Levo a minha filhinha de 2, 3 anos de idade. Nesta relação que eu estou com uma outra pessoa, eu já ensino a minha filha ou meu filho a chamar essa pessoa de pai ou de mãe, esse meu companheiro novo, né? E ali começa a confusão, porque tem o pai biológico, né, da criança, que ela conheceu e conviveu ali até os 2 anos, até 1 ano. Eu já ensino ela a chamar essa nova relação minha, esse novo parceiro meu, de pai ou nova parceira de mãe. E dali a algum tempo, vamos dar um exemplo aqui, dali a 2 anos, eu me separo dessa pessoa. Eu me separo, essa criatura some da minha vida e da minha filha, né? Porque normalmente acontece isso. E aí a criança como é que fica? Ela perdeu o pai biológico na cabecinha dela, né? Porque eu cortei relações com esse pai biológico, eu não permiti que essa filha, esse filho, visse o pai biológico. Eu cortei relações com esse novo matrimônio, com essa nova relação minha, que eu fiquei ali há algum tempo. A criança eu ensinei a chamar de pai, a chamar de mãe. Cortei relações. Olha só a perda do vínculo, o rompimento do vínculo. Esta criança fica simplesmente perdida, gente. Fica perdida, ela não sabe o que está acontecendo no mundo dela. Eu vou lá e constituo uma nova relação e continuo fazendo isso com essa criança, tá? Não é proposital que eu faço isso, mas eu desconheço esse prejuízo que eu estou causando para minha filha e para o meu filho. Isso é muito complicado, tá? Na oficina de parentalidade, como eu já disse aqui, de parentalidade e divórcio, a gente vê muitas questões parecidas com estas. Então ali, o que acontece? Existe aí o rompimento de vínculos e a pessoa some da sua vida como se nunca tivesse entrado, como se não existisse. Essa mãe que, entre aspas, tem aí o dever de cuidar, de zelar por essa criança, ela simplesmente não se atém de que o prejuízo está sendo imenso, irreparável muitas vezes, para essa criança, tá? Porque para ela, o que aconteceu na vida dela só foi rompimento de vínculos, tá? Então ela nem consegue constituir um vínculo afetivo direito, já é rompido, tá? Então esses vínculos rompidos, desfeitos, isso acontece de uma forma muito comum, tá? E a gente não se dá conta de que isso traz aí prejuízos irreparáveis para as crianças, né? E adultos, porque a gente se torna aí adultos. Tem uma pergunta aqui. Como se dá esse... já acabei de responder sem perceber. Como se dão esses rompimentos? Justamente nessa questão que eu acabei de dizer, né? Os rompimentos se dão nessas questões em que a gente traz ali pessoas para a vida de um filho pequeno, de uma filha pequena, e depois a gente mesmo sai dessa relação como se nada tivesse acontecido. Essa criança fica aí sem chão, porque cadê o meu pai biológico? Sumiu. Cadê o meu pai de criação? Sumiu, né? O meu padrasto sumiu, e as pessoas vão sumindo da vida dessa criança. Pessoas que, por exemplo, perdem aí a mãe também quando muito pequenos, né? A mãe falece, o pai falece. Então, dependendo da forma como os adultos conduzem isso, isso pode também gerar aí prejuízos irreparáveis para essa criança, né? Porque ela fica bem perdida se ela não consegue compreender o que aconteceu, né? Então é isso, tem muitas questões a serem vistas, né, por nós, essencialmente por nós pais, né? Tem muita gente aqui me assistindo que são pais, né, como eu, são mães, pais, e o nosso cuidado, o nosso desespero é justamente com os nossos filhos. Quando a gente vê questões como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, né, dessa criança de 4 anos, ser espancada, ser morta da forma tão violenta, tão brutal como foi com o menino Henry,
com o menino Henri, a gente fica pensando, né? E preocupado com a gente, né? Fala, poxa, mas e aí, né? Se eu estiver fazendo alguma coisa também aqui que possa resultar em alguma tragédia, alguma desgraça para o meu filho, para minha filha? Porque nós que somos dotados de sentimentos, né? Nós somos normais, né? Vamos dizer que somos normais, dotados de sentimentos, a gente se preocupa muito com isso, né? Se preocupa como serão os nossos filhos no futuro. A gente não quer aí uma geração de pessoas desequilibradas, mas para isso é preciso muita atenção, é preciso muito cuidado, porque ainda que com todos esses cuidados que nós tomemos, que a gente tenha com os nossos filhos, ainda assim eles sofrerão traumas. Gente, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, tá? É muito complicado tudo isso. Por mais que a gente tome cuidado, sofrerão traumas. Você calcula aqueles em que as pessoas não têm esse cuidado, né? Não tem aí esse zelo que nós temos pelos nossos filhos, sobrinhos, né? Para as pessoas que estão tão próximas de nós, né? Então, a gente fica muito atento e com receio, muito receio, né? Porque essa mãe aí que injetava água sanitária e sabão líquido na filha, um bebezinho recém-nascido, e ela disse, quando ela foi presa, ela disse, eu não conseguia gostar da minha filha, não tinha nem um pouco de amor, ela nem sabe o que é amor, essa pessoa, ela não tem noção do que seja gostar, né? E as crianças, gente, é bom que se diga que as crianças, elas idealizam um pai, uma mãe, essencialmente a mãe. As crianças idealizam uma mãe perfeita. Então, eu costumo dizer assim, a gente lê muito sobre isso, né, dentro do tratamento dos traumas, né, da terapia dos traumas, que quanto mais uma pessoa idealiza seus pais, mais traumatizada essa pessoa é. Por quê? Os adultos, nós não somos perfeitos, tá? Então, quando você idealiza uma mãe perfeita, que te atenda ali com todas as suas necessidades, tá? De cuidado o tempo todo, de proteção, de carinho, de afeto, de todos esses cuidados que nós necessitamos, essencialmente, quando a gente é criança, e a gente idealiza isso na vida adulta, quanto mais a gente faz isso, mais traumatizada a gente é. Por quê? A gente olha hoje, eu olho pra mim e eu sei que eu não sou perfeita. Então, minha filha me vê como perfeita? Vamos imaginar. Se ela hoje, com a idade que tem, me vê como um ser humano perfeito, ela é traumatizada. Ela é traumatizada, porque senão, a gente tomando pra nós que o ser humano não é perfeito, que não é porque o ser humano não seja perfeito, mas que a sua mãe tem que ser perfeita, é muito complicado isso, né? Então, a gente tem que trazer... Nós temos que vir para a vida adulta, nos olhar e saber que as coisas passaram, muitas vezes não foram como a gente necessitou que elas fossem, tá? E aí a gente segue adiante tomando conta da gente. Ou seja, o que eu não tive lá na infância, por exemplo, por alguma razão que meus pais não puderam me dar ali a atenção, o cuidado, né, a proteção. Se eu não tive isso, agora eu como adulto, eu me dou isso. Eu me cuido, né? Eu me zelo. Então é importante isso. Porém, é bom que eu diga também que isso não são questões conscientes. Os traumas, eles estão em um nível inconsciente. É por isso que a gente vai buscar a ajuda da terapia. Porque os traumas estão em um nível inconsciente. Então, a gente vai buscar... justamente trabalhar essas questões que a gente não consegue a olhos nu perceber, a gente não consegue perceber, então vamos buscar ajuda, tá? Seja da terapia tradicional, seja as terapias alternativas, como a constelação familiar, a constelação da identidade, né, que é o encontro consigo mesmo. Então é muito importante que a gente tome ciência de tudo isso, porque isso tudo permeia a vida de todos nós, tá? Então a gente não tem para onde correr com isso tudo. Não temos. E é bom que eu diga também que nós herdamos dos nossos pais os traumas, herdamos e adotamos os traumas, os sentimentos, tá?
são sentimentos ali de medo, são sentimentos, muitos receios, tudo que os nossos pais trazem, né? Porque os pais traumatizados têm filhos traumatizados, tá? E aí nós herdamos e adotamos esses traumas. Tem uma pergunta aqui. E como funciona a constelação da identidade? A constelação da identidade é assim, vou abrir aqui um parênteses para explicar. Você tem uma intenção, tá? Então vamos dizer, qual é a sua intenção? Eu quero ter relacionamentos saudáveis. A sua intenção é essa? É, porque eu olho para mim hoje e eu não tenho relacionamentos saudáveis. Ou então eu quero ter uma relação saudável com o dinheiro, né? Porque hoje eu olho para o meu lado financeiro, ele é totalmente desequilibrado, né? Uma bagunça, eu não consigo reunir recursos para nada, né? Trabalho e não tenho nada. Então a sua intenção é o financeiro, a sua intenção são os relacionamentos que você percebe que não são saudáveis, e aí vamos dar aqui do relacionamento. Eu quero, dar um exemplo, eu quero ter relacionamentos saudáveis. Sua intenção é essa, você vai ter essa frase em mente e vai escolher pessoas, objetos, tá? Pode ser até qualquer coisa, você vai escolher. Vamos imaginar que a gente está fazendo a constelação online, tá? Então, eu e você vai escolher objetos, um objeto, 3 objetos para representar essa tua intenção. Ali, por conta da fenomenologia e do campo morfogenético, que justamente são as ondas, é como se fosse a nuvem. A nuvem, a gente guarda os arquivos na nuvem, mas a gente não vê a nuvem. Mas a gente acessa esses arquivos em qualquer lugar do mundo, não é? Acessa, mas não vê essas nuvens, não vê a nuvem. Nós funcionamos assim também. As nossas informações da nossa psique, do nosso sistema familiar, tudo que nos compõe, a gente carrega essas informações. Então, quando a gente escolhe um objeto para representar uma dessas palavras, 3 objetos, vamos dar o exemplo, você escolhe para representar essas palavras, você vai conseguir sentir, por meio desses objetos ou pessoas que estejam representando a tua intenção, elas vão descrever o que tem na sua biografia relacionado a essa tua questão, a essa tua intenção. Por que você não tem relacionamentos saudáveis? Vamos dar o exemplo aqui. Alguém está representando uma dessas palavras e ela vai descrever o que está na minha psique, porque ela sente. Nós temos a capacidade humana de sentir o outro, né? São os neurônios espelhos que nos permitem isso. Então, essa pessoa vai conseguir te dizer que ela vai sentir e você vai perguntando para ela o que ela está sentindo, ou você vai sentindo esse objeto, caso você não tenha pessoa para representar esse teu propósito. E aí você vai conseguir perceber que este teu problema vem da infância, em algum momento lá da sua infância, ou na sua adolescência, ou na gestação, houve alguma coisa ali que te paralisou. É como se você ficasse ali encapsulado, paralisado lá no passado. Então hoje você está adulto, mas as suas atitudes referente a esse teu propósito está como se você estivesse paralisada lá no trauma. É como se você ficasse encapsulado lá no passado. Então você não consegue olhar para as tuas relações, para as tuas coisas hoje na vida adulta como um adulto. Você olha como uma criança na época em que houve esse trauma. Você olha para trás, né? Você vive lá atrás. Você não veio para o presente. Essa tua parte da psique não veio para o presente. E aí as tuas relações não são boas, não são saudáveis. Ou você não tem uma boa relação com o dinheiro, mas isso está relacionado a algum trauma que você sofreu lá na sua vida, quando você estava na gestação, estava na infância, ou era adolescente, e aí você consegue esclarecer isso para você mesmo. Trouxe para o consciente, aí você consegue se reposicionar diante disso. Aí as coisas fluem em relação a esse seu propósito. Tem uma pergunta. E como uma franca conversa consigo mesmo? É como uma franca conversa consigo mesmo, justamente. Por quê? Já é chamado de encontro consigo mesmo. Então ali você vai olhar para você mesmo.
Você vai olhar para questões que você não consegue trazer para o consciente. Você não consegue, sem ser por meio de uma técnica, sem ser por meio de uma terapia, você não consegue trazer para o consciente. Aí você, por meio dessa terapia, que é o encontro consigo mesmo, você vai olhar suas questões, você vai conversar com você. É como se você conversar, tá aqui adulto hoje, mas é como se você conversasse com a sua criança, um exemplo. Com a sua criança lá do passado. Como se você conversasse com aquela criança que tinha 2 anos de idade e conseguisse trazê-la para o futuro, né? Para a vida presente hoje. Você traz ela com você e aí você consegue deslanchar, se desenvolver quanto a este teu propósito em que você colocou ali na terapia, né? E é bom que se diga, gente, que os traumas, quanto mais a gente envelhece, mais eles vão ficando incrustados, tá? Eles vão assim criando uma casca, eles vão ficando piores. Muitas vezes a gente acha que melhorou, mas não, a gente só arrumou mais estratégias de sobrevivência, tá? Porque como a nossa psique se divide em traumatizada, saudável e estratégia de sobrevivência, conforme o tempo vai passando, a gente vai fortalecendo essas estratégias de sobrevivência. Muitas vezes a gente não diz assim, eu não vivo, eu só existo. Eu só existo, eu não tenho vida. Por quê? Você está tão encapsulado nos traumas que você não se permite viver a vida hoje. Você está lá no passado, paralisado lá em algum momento que as coisas foram difíceis para você. Por exemplo, no momento de separação dos seus pais, no momento que sua mãe morreu, que seu pai morreu, no momento que você sofreu um abuso sexual, no momento em que você sofreu um aborto, no momento em que você perdeu seu emprego, no momento... Gente, são muitas as questões, então você fica parado naquele tempo que as coisas aconteceram e com isso você não consegue trazer para a vida, não consegue trazer essa criança ou esse adolescente ou essa pessoa que sofreu esse trauma, que é sua pessoa, que é parte sua, para a vida presente. Você fica lá se batendo, né? Não consegue sair. Se não tiver ajuda, não consegue sair. Importantíssima essa questão de você buscar as terapias alternativas, tá bom? Então, aqui voltando para o nosso caso da questão do menino, né? Das experiências traumáticas que a gente traz para a nossa vida, a gente não sabe aí o que acontece com eles, né? Por exemplo, com o padrasto, né? Com o padrasto da criança que supostamente espancou a criança até a morte. A gente não sabe quais são essas doenças psíquicas que permeiam ali a mente dele, não sabe o que acontece com a mãe, por exemplo, que provavelmente o que tem acontecido com a mãe são traumas de infância, traumas da gestação dela, pode ter ocorrido ali de traumas de amor, né? Quando a gente não tem uma mãe presente, um pai presente, quando a gente não tem proteção na infância, quando a gente não tem ali os cuidados básicos que todo ser humano necessita, ele segue a vida com essa psique cindida. Isso é muito profundo, tá? Porque as crianças não conseguem encarar essas dificuldades, essas dores que eles sofrem, eles não conseguem lidar com isso, e aí eles vêm para a vida adulta com esses temores existenciais, né? Com esses temores, medos, né, existenciais, com temores de abandono, temores de rejeição, eles vêm com a raiva, eles vêm com ódio, e eles não conseguem administrar tudo isso. Porque quando criança as coisas são muito pesadas, né? Quando a gente é adulto a gente ainda consegue, mas quando crianças as coisas são muito pesadas. Então, quando a gente sofre rejeição, principalmente da mãe, essas rejeições são muito dolorosas, né? É muito difícil lidar com isso. Então, muitas vezes acontece mesmo de a mãe nem ter, quando a criança é pequenininha, a mãe nem ter rejeitado, mas a criança entendeu como uma rejeição e ela traz essa dor para a vida adulta e ela precisa olhar para isso, tá? Ela precisa olhar para isso porque os prejuízos são muito grandes. Então, como eu estava dizendo aqui, a gente não sabe, no caso da Monique, que é a mãe do Henry, a gente não sabe o que aconteceu com ela, né, na infância, mas provavelmente ela tenha perdido aí essa conexão com os sentimentos, né, porque ela não consegue se impor, né, ela
ela simplesmente ali parece que seguiu o barco, né? Se a pessoa quer fazer o que quer com o filho, ela deixou fazer para manter uma relação, né? Então ela não consegue se impor, não conseguiu, porque acabou aí perdendo o filho, a criança acabou morrendo de uma forma muito trágica, muito dolorosa, né? É uma coisa que dói na gente, nós que temos filhos, isso nos dói muito, imaginar o sofrimento que essa criança passou. Esse doutor Jairinho, né, que eu não gosto de chamar de doutor Jairinho porque parece muito íntimo, né? Mas é o que se dá o nome do sujeito aí, esse vereador. O que acontece com ele, a gente não sabe se ele tem doença psiquiátrica, né? Não sei, ou se simplesmente ele ali se sente tão empoderado que se irrita com a criança e vai lá e chuta, como os vizinhos relataram, né? Que tinha ali sessões de tortura que duravam 1h30, né? Muita coisa, meu Deus, é algo estarrecedor você imaginar uma coisa dessa, tanta perversidade, né, contra uma criança tão pequena, mas eles relatam isso, que a criança sofria por muito tempo, né, essas agressões. Então, essas pessoas que têm esse tipo de doenças mentais, que pode ser aí a psicopatia ou não, né, tem aí essa questão da perversidade, elas podem aí vir para a vida adulta e se embrenhar aí no mundo das drogas, né, no mundo do crime. Essas pessoas estão sempre transgredindo as leis. A gente vê pessoas que matam pessoas, estão na rua dirigindo e se embriagam, matam pessoas, e isso não dói não dói para elas, né? Elas não sentem a consciência pesada porque elas têm alguns distúrbios, gente. Não resta dúvida de que elas tenham alguns distúrbios aí, né? Então, para a gente ficar bem atento, né, com a gente, com as nossas atitudes e com as atitudes de outras pessoas ao nosso redor. Porque existem muitos pais, gente, que maltratam muitos filhos. São pais sádicos que amarram os filhos. A gente fica sabendo de muita coisa, né? Ali no nosso trabalho com os traumas, a gente fica sabendo de coisas assim que nos aterrorizam, sabe? Muita coisa grave que vem de tudo isso, né? Filhos negligenciados e que são torturados, e a gente não vê razão para isso. Fala, meu Deus, nem existe razão para uma pessoa ser torturada. Mas ali entra, né, as questões das doenças mentais e desses distúrbios todos que vêm aí, talvez da infância, né? Então, o que falar para pessoas que têm pais sádicos, têm pais traumatizados? O que falar para essas pessoas? Se afastem dessas pessoas, tá? E assim, chega um ponto na vida adulta que a gente tem que olhar e não é mais paizinho, não é mais mãezinha. Essas pessoas, se são traumatizados e nos trazem malefícios, nos causam mal, a gente tem que se afastar e se tratar para que a gente não perpetue isso, não leve isso para os nossos filhos, tá? Então, assim, pais traumatizados, se afaste, porque certamente você vai continuar naquela dinâmica e você vai levar isso para os seus filhos e para outras gerações, porque as gerações, elas herdam esses traumas transgeracionais, tá? De abuso, de doenças mentais. Não que a doença seja aí a doença mental é uma herança, né? Mas a gente também adota os sentimentos, né, de perversidade das pessoas. A gente adota sentimentos, milhares de sentimentos, a gente adota eles dos nossos pais, tá? Então, tomar cuidado. A gente está chegando ao fim do nosso tempo já, gente. Então, existem aí os enredamentos simbióticos com as nossas mães, com os nossos pais, essencialmente com as mães, em que pode trazer aí inclusive psicose, esquizofrenia, e é bom a gente tomar cuidado, tá? Com tudo isso, ficar bem atento com essas doenças psíquicas, né? Com essas doenças mentais que a gente não demonstra muitas vezes, mas às vezes a gente carrega elas conosco e a gente nem sabe, tá bom? Eu vou encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo, tá? Eu quero agradecer profundamente, porque é muito importante ter vocês aqui comigo. É por isso que eu preparo esse material com muito carinho, com muito cuidado, tá? E aí eu peço para vocês que estão me assistindo e para aqueles que me assistirão depois, curtirem as minhas redes sociais. Eu estou no Instagram como Deise.Barros_conexões. Estou no Facebook como Deise Barros e
Conexões Sistêmica, né, que é o outro Face, são dois, um como Deise Barros, o outro como Conexões Sistêmica. Estou no YouTube como Deise Barros. Quem puder, curta os vídeos, encaminhe para aquelas pessoas que vocês acham que precisam daquele conteúdo, tá? E se inscrevam no canal do YouTube, gente, e clicar no sininho, porque toda vez que eu postar vídeos, vocês vão saber que eu postei e vão ali assistir, tá bom? Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho de estarem comigo, de me escutarem, tá? E a gente segue adiante. Mando um grande beijo para quem está aqui comigo, para todos vocês que estão aqui, são meus amigos, pessoas que eu amo, são muitas pessoas que eu amo que estão aqui comigo. Eu mando um grande beijo no coração de todos vocês, e aquelas que me assistirão depois também, eu agradeço imensamente e me despeço com um beijo. Beijo no coração.